12ª questão de matemática da FUVEST 2016. Nós temos o Sol, que está aqui posicionado, segundo o desenho, a uma distância ds da Terra, que ele coloca deste ponto até o centro da Terra. Sendo essa distância ds, nós também temos aqui a distância da Lua, dl, que seria deste ponto até o centro da Terra, da posição da Terra. Esta circunferência se refere ao ciclo lunar, quando ele sai, segundo o texto, do seu crescente até o seu minguante, que seria a outra posição da Lua. Minguante. E esse tempo ele nos deu, sendo ele o maior, 14,9. Agora, quando a trajetória vai de minguante para crescente, durante este período de movimento circular uniforme que o texto nos fala, isso dá 14,8 dias. Todas as informações estão em dias. E aí ele pergunta a razão entre dl e ds, essa proporção da distância do Sol à Lua, da Lua até a Terra e do Sol até a Terra. Essa distância vai ficar clara quando nós percebermos que nessa trajetória circular existe essa distância, que seria a distância do Sol à Lua, tangenciando a circunferência, novamente tangenciando, indicando 90 graus em relação ao raio. Portanto, nós temos aqui a formação de um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é ds. Com isso, o ângulo alfa ele tem cateto adjacente dl e hipotenusa ds. Olha só, o cosseno então de alfa é justamente dl sobre ds. Identificar isso já ajuda bastante o 90 graus, o cosseno, porque como a pergunta é ds sobre dl sobre ds, basta descobrirmos o cosseno do ângulo alfa. As alternativas, inclusive, indicam para nós o ângulo alfa, não que é o número, mas sim a indicação de qual é o ângulo alfa que define essa conta. Portanto, nossa busca agora tem que ser sobre o ângulo alfa. É importante aqui nós percebermos uma certa regra de 3, que vai facilitar a vida. Nós temos aqui um período de rotação em que ele sai da crescente até a minguante, e da minguante até a crescente, totalizando 360 graus. Portanto, nós podemos dizer que 360 graus é feito com esses dias de percurso, 14,9 e 14,8. E que o ângulo alfa, na verdade dois alfas, conseguem descrever um tempo de 14,8. Nós sabemos que o crescimento angular é semelhante ao crescimento em tempo num movimento circular. Por isso o relógio, inclusive, pode ser feito da mesma forma, a proporção. A partir daqui nós temos uma regra de 3. Achando o alfa, nós vamos conseguir descrever como é esse cosseno. Com alguns cálculos um pouco trabalhosos, eu confesso, você vai chegar primeiramente essa conta 29,7. Multiplicando em cruz então, 2 alfa 29,7 é igual a 360 vezes 14,8. Seria interessante aqui, primeiramente, simplificar 2 com 360, ficando com 180. E 14,8 dividido por 29,7, o que nós podemos aproximar para 15 sobre 30. Esse valor, dando mais ou menos meio, que multiplicando 180, tem que resultar na metade aproximada, que seria 90 graus. A única alternativa mais próxima de 90 graus seria com alfa igual a 89,7.
E se você efetuar esses cálculos na calculadora, você vai perceber que é esse o valor preciso. Portanto, essa aproximação ela não é tão grosseira, implicando então que o cosseno é de 89,7 graus. Esse cosseno é que vai resultar na razão dl ds, como o texto fala.